Olá, bem-vindo às nossas Cestas de Mistério. Estamos aqui às vésperas do Natal e eu quero contar uma coisa que aconteceu nessa semana aqui em casa comigo e com o Douglas. Estávamos nós no quarto, eu estava trocando a fralda e ele pegou a fralda para levar no lixinho lá da cozinha, onde o Renato estava lá na área de serviço. E ele colocou, só que quando ele chegou no meio da cozinha, ele deu um grito e saiu correndo. O Renato chegou a olhar para ver se ele tinha derrubado alguma coisa, mas não viu nada. Ele chegou correndo no quarto e ele entrou apavorado, meio branco, e ele tremia assim, ele fazia assim com o rosto, ele estava muito assustado. E eu estava tentando entender porque ele estava nervoso, então ele falava meio atropelado. Qual era o problema, o que, que ele viu, o que, que aconteceu, até que ele conseguiu dizer que ele viu a Nina. E ele viu a Nina, e ele mesmo falava, e a Nina está no vovô. E o que acontece é que eu tenho 4 cachorras. Só que depois do incidente de 2021, onde tivemos um incêndio, nós deixamos as cachorrinhas por algum tempo lá com o meu pai. E fomos trazendo aos poucos. Então, primeiro veio a Nelly, depois veio a Florzinha, agora veio a Naná, mas a Nina ainda não veio. A Nina só vem ano que vem. E ele sabe disso. E ele falou que viu a Nina, mas a Nina tá no vovô. E eu falava também, a Nina tá no vovô. Ele, mas eu vi a Nina tá aqui. E aí ele me levou pela mão para dizer onde ele viu a Nina. E ele mostrou lá o meio da cozinha, perto da porta, onde ele viu a Nina. E aí eu logo me preocupei, porque eu conheço certas histórias de aparições de cães e muitas vezes elas são avisos. Eu li numa coleção que eu tenho sobre os mistérios do desconhecido, sobre uma moça que passou a noite inteira sonhando que o cachorro dela estava pedindo socorro, estava agoniado, estava se afogando e ela acordava desesperada, até que no dia seguinte ela saiu para procurar o cachorro e encontrou ele, infelizmente o encontrou morto, porque ele realmente tinha se afogado num charco que tinha na propriedade. E a gente sabe também que animais possuem um perispírito, possuem um espírito e possuem a capacidade de também assombrar. Eles podem realmente se transformar em fantasmas. Há vários casos, inclusive filmados, de cachorros que aparecem assombrando ou fantasmagoriando alguns lugares. Recentemente tivemos o caso de um australiano, um morador de Melbourne. O nome dele é Jake DeMarco. E ele filmou, ele achou estranho porque viu o cachorro dele fazendo alguma farra no quintal, correndo, latindo, como se ele estivesse brincando com uma criança ou com outro cachorro. O que era impossível, porque além de não haver uma criança e outro cachorro na propriedade, os muros são muito altos, então não teria como nenhum dos dois estarem lá. Ele foi olhar nas câmeras de segurança e eis que ele vê um outro cachorro branco translúcido brincando com o cachorro dele. E o vídeo é bem impressionante, porque em dados momentos você realmente acredita que é um cachorro mesmo, mas você percebe que ele é transparente. E você vê por essa foto como ele parece realmente um cachorro normal, vivo, desta dimensão. Em outros casos, temos, por exemplo, uma cachorrinha chamada Leona. A cachorrinha chamada Leona, ela assombra um local chamado Holy Hotel, que fica em Holy, Michigan. E é muito comum ver a Leona subindo e descendo pelos corredores e até latindo, e várias pessoas conseguem ver isso. Porém, nem todos os cachorros, nem todos os fantasmas de cachorro são amigáveis. Assim como há alguns cachorros que são mais sinistrinhos, temos também casos de cachorros que não são uma boa aparição. Existe uma situação em Valley Crucis, em Carolina do Norte, onde há um cão demoníaco que persegue as pessoas no cemitério. E ele muitas vezes é visto perseguindo assustadoramente os carros que estão saindo do cemitério. Em outro local, em Connecticut, um lugar chamado Hanging Hills, há um Black Dog, que seria um cão negro, que também é bem assustador e ele
é prenúncio de morte. Então, sempre que se vê esse cachorro, se fica muito preocupado. Muitas vezes, esses cachorros, não é bom você tentar contato se não é um cachorro que você conhece, a menos que você peça permissão para os donos fantasmas deles, porque esses cachorros geralmente têm um dono fantasma ou estão guardando a região. Há várias histórias também de cachorros fantasmas que guardam certos locais, às vezes filhotes que aparecem dormindo. Também já vi em vários vídeos filhotes, geralmente de algum cão que morreu recentemente ali, continuando a caminhar pela casa, dormir no seu lugar favorito e ser captado por câmeras. Existe uma boa notícia nisso tudo. Se você, como eu, é apaixonado pelos seus animais, se você ama os seus pets e sabe o quanto dói quando a gente perde, quando eles partem, porque o tempo deles é menor. Talvez porque eles precisem de muito menos tempo para se aperfeiçoar do que nós. E quando eles partem, eles levam um pedaço do nosso coração com eles. Isso é um fato. E eu queria te dizer que eles voltam. Às vezes voltam para a mesma família, ou seja, se você perdeu um cachorrinho, um gatinho, é possível que ele volte para você em outro filhote, de uma outra maneira. E ele vai dar um jeito de chegar até você. É claro que você precisa estar de coração aberto para que possa recebê-lo. Algumas pessoas ficam apegadas demais à dor e acabam não recebendo de volta o seu melhor amigo. Outras pessoas recebem, claro, e outras pessoas não têm o seu melhor amigo de volta, porque eles ficam esperando por você do outro lado. Tem a lenda da Ponte do Arco-Íris. É uma ponte, é um local muito bonito onde todos os cães ficam e eles são jovens de novo, eles não sentem dor, eles não sentem medo. E de repente um deles levanta a orelha e sai correndo para essa ponte do arco-íris, porque percebe o seu dono chegando. E lá eles ficam felizes e ficam. E lá eles ficam felizes, ficam juntos, se reencontram e é um momento de alegria profunda. Imagine então que mesmo que você talvez não tenha tido a sorte do seu amigo voltar, ele ainda te espera e você vai encontrar com ele na ponte do arco-íris. E você deve estar se perguntando, mas e a Nina? O que aconteceu com a Nina? Pois bem, eu liguei para o meu pai. Eu liguei muito, mas ele não atendia. Eu me preocupava tanto com ele quanto com a Nina. Ela poderia estar tentando avisar que alguma coisa de errado estava acontecendo na casa. Talvez ele tenha caído, talvez ele tenha passado mal, talvez ela tenha passado mal. E eu continuei ligando. Até que, sem resposta, eu liguei para uma amiga do meu pai que mora a alguns quarteirões de distância. Não é tão perto, mas é a pessoa mais próxima que eu tinha. Perguntei se ela tinha conseguido falar com ele naquela manhã. Ela disse que não, só tinha conseguido falar com ele no dia anterior, mas ela não tinha tentado na manhã ainda, e que ia tentar falar com ele pelo telefone, qualquer coisa me avisava. Eu fui fazer os meus mantras, né? E quando eu terminei, eu liguei de novo. E aí o meu pai atendeu, ele estava chegando, tinha ido na feira, no mercadinho, não lembro direito. E eu falei, pai, a Nina tá bem, o senhor tá bem, tá tudo bem aí? Ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ok. E aí a, a amiga dele, a Marlene, foi lá e foi perguntar se estava tudo bem e tal. Então ela entrou, chegou um outro amigo também, conversaram, e ela falou, não, é que a sua filha falou que viu, que o Douglas viu a Nina lá. E aí o meu pai lembrou, é verdade, ela falou, e começou a chamar Nina, Nina, e a Nina não atendia. E aí ele começou a procurar pela casa. Ele foi no quarto, foi embaixo da cama, ele não encontrou. Ele começou a se apavorar, ele pensou, meu Deus, essa cachorra passou mal, essa cachorra tá caída em algum lugar. E ele foi chamando Nina, Nina, gritando. E ela, quando está presa em um dos cômodos, que às vezes acontece, ela bate na porta, ela é meio bruta, sabe? E dessa vez ela não bateu. Mas ele se lembrou que ela, de manhã, ele foi no meu quarto, na casa dele, e ela entrou. E ele não lembra dela ter saído. Então ele foi lá e lá estava ela, na minha cama, olhando para a cara dele, com cara de pastel, como se não fosse nem com ela. Ela estava bem, sim, ela está bem, ela está ótima. Ele até filmou para eu ver que ela estava tudo bem, porque sabe que eu fiquei preocupada. Já vou mostrar para ela que a cachorra tá bem. Nino, tudo bom, menina? E o que acontece é básico. O que acontece é que
Ela entrou no meu quarto, ela sentiu o meu cheiro, o cheiro do Douglas, e ela teve saudade. Ela provavelmente tirou um cochilo, e nesse cochilo ela fez um desdobramento. Então ela apareceu aqui de volta, e o Douglas, como uma criança abaixo dos 7, tem uma vidência ainda bem aflorada. A partir dos 7 a gente para de ver as coisas, mas antes dos 7 a gente costuma ver. E ele viu, e aquilo deu um bug no cérebro dele, porque ele sabe que ele não poderia estar vendo aquilo, já que ele sabe que a Nina está no meu pai. E isso apavorou o menino, ele ficou assustado por um tempo, mas depois ele se acalmou e contou a mesma história de novo e mostrou para a vovó o mesmo lugar que ele mostrou para mim, onde ele viu a Nina. Mas a Nina está ótima, um dia ela vai voltar para cá, a gente só está se ajeitando um pouco mais para que todas fiquem com o conforto e a gente também possa cuidar delas direitinho, tá bom? Então, eu queria deixar essa cesta de mistério cheia de amor canino, para que você tenha um Natal maravilhoso, o Natal com a sua família, o Natal com seus pets, o Natal com seus gatinhos, cachorrinhos, periquitos, jabutis, o bichinho que você tiver, que você tenha um coração sempre aquecido por amor, né? E esse amor venha de todas as fontes que você puder acessar. Que esse Natal seja se eu sei que alguns de nós estão amargando algumas despedidas e algumas saudades e alguns vazios. E eu espero que a alegria que você teve no tempo que você teve com as pessoas e pets que você teve, que você perdeu, seja muito maior do que o vazio que eles deixaram. Que você possa superar qualquer saudade e curtir muito o seu Natal. Coma, beba, celebre, cante, dance e na semana que vem me encontro aqui de novo, porque teremos mais uma cesta de mistério. Um super beijo, um Feliz Natal, meu, do Renato, do Rick, da Linhas Tortas todas e também da equipe da Ed, a Lili, o Alex, a Deia, que trabalha com os cursos, os vídeos e tudo mais. Um super Natal para você, que você tenha os melhores e mais belos e coloridos presentes do universo. Beijo! Até a próxima! Tchau!